Então, pra gente iniciar a nossa peça, como eu falei pra vocês aí nos materiais, a gente tá utilizando um fio de 5 milímetros. Você pode usar outro fio de 3 milímetros ou fio mais grosso e se basear pelo tamanho que eu vou dizer pra você. Pra gente começar, separa aí um pedaço de fio pra gente fazer a costura da lateral desse início. E depois, no final, tem a outra parte da costura lateral também. Então, eu separei aí mais ou menos 1,5 metro de fio, né? Vocês sabem se pode ser mais ou menos de acordo aí com o ponto de vocês, né? E aqui, esse fio já tá separadinho, ó. Deixa eu guardar essa tesoura aqui. Esse fio aqui eu já separei, ó. Tá? E aqui eu fiz a minha laçada inicial. Nós vamos fazer, se você estiver fazendo com o fio de 5 milímetros, você vai fazer o total de 55 correntinhas mais uma, para poder a gente fazer a virada da peça e ficar com os pontos exatos. Então, vai ser 56, tá? Eu fiz, sem contar com a laçada aqui inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, mais uma, 56. Se você estiver utilizando um fio de tamanho 3 milímetros, né? O fio de 3 milímetros, ele é mais fininho. Então, você vai ter que se basear pelo tamanho aqui, ó, da corrente, atingindo o total de 45 centímetros. Tá aqui a minha, ó. Ela está exatamente com 45 centímetros. Tá? Então, vá e se baseie por esse tamanho. Eu fiz o total aqui de 56, ou seja, 55 mais uma correntinha, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar aqui na parte de trás dos pontos, né? Da correntinha que se formam esses gominhos aqui, ó. Esse primeiro a gente já vai pular. E o que que a gente vai fazer? Vai laçar o nosso fio, pula esse primeiro, vem no segundo, entra de trás do gominho, puxa o teu fio pra frente, dessa forma, e aí você vai passar essa laçadinha por dentro dessas duas, dessa forma aqui, ó. Novamente, lacei o meu fio, venho dentro do gominho, trago pra frente, essa laçada eu levo por dentro das outras duas. Peguei o meu fio, entrei aqui, trouxe para frente, passei por dentro das duas laçadinhas de uma vez só. E assim, ó, vai ficando a nossa peça, a nossa trama. Vai aparecer umas laçadinhas no teu ponto, quando você virar ele, você vai conseguir ver. É só laçar, entrar dentro aqui do gominho. Tô com 3 laçadinhas, eu fecho por dentro das duas que estão aqui na minha agulha também. Aline, eu posso usar o fio de 7 milímetros? Pode. Contanto que você faça a quantidade baseada, assim, 40, 50 correntinhas, mais aquela pra virar, né?
E também que você tenha o tamanho da tua corrente inicial igual a 45 centímetros. Então, ó, eu inseri, puxei meu fio, trouxe pra frente, fechei por dentro das duas. Eu prefiro fechar virando a agulha assim, ó, lá pra frente, dessa forma. Mas se você não tiver o hábito de fazer isso, você pode fechar também assim. Assim eu acho até mais difícil, ó. Eu prefiro fazer assim e virar dessa forma assim, ó. Ó, vai ficando essas laçadinhas aqui na frente do teu ponto. Tá? Não tem mistério, é somente isso. Você vai entrar e vai trazer esse fio do novelo por dentro das outras duas, ó. Tá? Vamos fazer assim até o final aqui, onde nós vamos chegar nesse último lacinho que tem, nesse último gominho que tem atrás das correntinhas. E aí eu volto pra gente continuar a nossa trama aqui, tá bem? Cheguei aqui no meu último pontinho aqui atrás, ó, último gominho. Eu fiz do começo ao fim, somente um ponto dentro de cada laçadinha dessa. Então, eu lacei aqui, inseri, fiquei com 3 laçadas na agulha e fechei o meu ponto. Aqui, ó, pra gente virar, eu faço uma correntinha. Esse fio aqui é aquele que eu deixei pra gente costurar a lateral da nossa peça, tá bem? Então, aqui, o que vai acontecer? Vou virar a minha peça dessa forma. E aí, ó, a gente vai enxergar o primeiro ponto aqui, ó, a laçada que tá vindo da minha agulha, ela tá saindo de uma correntinha. Então, o primeiro ponto de base que eu tenho, nós vamos trabalhar a partir de então, agora, é carreiras de diminuição. Essa bolsa, gente, ela vai ter o seguinte desenho, tá? Deixa eu pegar aqui pra explicar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo explicar desenhando aqui pra gente se localizar. Essa bolsa, a gente vai começar ela, já fiz assim a linha, né? Aqui a nossa corrente, a primeira etapa dela assim. A gente vai começar a trabalhar carreiras de diminuição. Então, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Tá? Depois, nós vamos trabalhar carreiras inteiras, sem diminuição. E no final, a gente vai trabalhar as carreiras de aumento. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Até a gente finalizar a peça para poder dobrar. Ela vai ficar com esse formato aqui. Primeiro, agora, a gente vai começar a trabalhar nossas carreiras de diminuição. Diminuir. Aqui, a gente vai fazer inteiro. E aqui, nós vamos fazer aumentos. Aumentar. Tá bem? Ok? Agora, o que nós vamos fazer a partir de então? Vamos trabalhar. Meu ponto de base, ele é esse daqui, ó. Essa correntinha que se forma aqui em cima, ok? Eu vou pegar, laçar o meu fio, vou entrar, não nesse que está saindo a minha agulha, mas nesse primeiro aqui, ó. Atrás, pegando apenas a laçadinha de trás e vou fechar o ponto. Laço meu fio. Só que a partir de então, ó, a gente vai pular esse primeiro. Lembra que eu falei sobre a diminuição? Eu só mostrei aqui porque a gente vai ter que trabalhar atrás na correntinha, né? Na correntinha de trás do ponto de base. Nós vamos pular esse primeiro ponto, que é esse que tá bem rente aqui, é esse primeiro traço. E vamos, a partir do segundo, fazer o que a gente estava fazendo na trama de pontos. Venho na laçada atrás do meu ponto de base e fecho o meu ponto.
Venho na laçada de trás do meu ponto de base e fecho o meu ponto. E nós vamos fazer assim durante toda essa carreira. Essa vai ser a minha primeira carreira de diminuição. Nós vamos fazer no total, sem contar com essa primeira que nós fizemos aqui embaixo, nós vamos fazer 12 carreiras. 12 carreiras de diminuição. Essa é a primeira, então vocês contem aí direitinho, pra gente não se perder. Tá? Essa é a nossa primeira carreira de diminuição. Vou fazer aqui, ó. Vocês vão ver que a peça vai começar a fazer esse formato aqui, ó. Tá? E aqui, no final, nós também vamos fazer um ponto que vão ser dentro de 2 laçadas, que vai equivaler a uma diminuição. Eu insiro aqui, ó, pegando a correntinha de trás do ponto de base, pego, trago meu fio, dou altura e fecho, tá? Vamos fazer assim até o final dessa carreira, onde eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, porque a gente pulou aqui no início um ponto pra poder fazer a diminuição. E agora, aqui no final, o esquema é diferente. Tá? Vamos fazendo dessa forma aqui até chegar ali no finalzinho. Deixa eu guardar esse lápis. E aí, eu vou conduzir com vocês essa diminuição aqui do final. Vamos lá. Sem mistério nenhum, a gente trabalha aqui pegando a carreirinha, a laçadinha de trás e fazendo o nosso ponto fantasia da bolsa Heloise. Tá bem? Aqui no final, eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai fazer a nossa diminuição. Quando estiver faltando 2 pontinhos, é que a gente vai fazer a diminuição aqui do final e não tem mistério. Tô chegando aqui. No finalzinho. Quando estivermos já perto dos 2 últimos pontos, aqui eu tenho 3, ó, ainda vou fazer mais um. E agora, faltam 2 pontinhos. O que que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou laçar o meu fio, vou trazer o primeiro fio de dentro, aqui por dentro dessa laçadinha de trás da correntinha, da penúltima correntinha. Insiro novamente e trago por dentro da última correntinha. Olha com quantas laçadinhas eu estou. 4, né? Aí, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui, ó. Por dentro de todos eles, eu fiz o meu último ponto, que é o de diminuição. Vou fazer novamente, vou tirar aqui. Nós temos 2 pontos faltando. Aqui vai ser a nossa diminuição do final. Ela sempre vai ser feita assim nessa carreira de diminuição, tá bem? Lacei, entrei na correntinha, na laçadinha de trás, fiquei com 3. De novo, eu entro, puxo o fio do novelo, tô com 4. E aí, agora, eu passo por dentro de tudo. Ficando dessa forma, aí eu faço uma laçadinha pra virar. Então, agora, eu vou fazer a segunda carreira de diminuição. E a nossa terceira carreira, se a gente for contar com a primeira que eu fiz, né? Pra você não ter dúvida, vira o teu trabalho, ó. A minha laçada tá aqui na agulha, ela tá saindo de uma correntinha. Depois dessa correntinha tem o primeiro ponto, é onde tem essa laçadinha aqui. Eu vou pular e eu vou pro segundo, ó. A gente vai sempre diminuindo um ponto.
Aqui eu faço dessa forma, pra poder... Ó, como a nossa peça já vai ficando com esse formatinho aqui de biquinho. Só que a gente tem que passar por detrás da alcinha aqui, ó. Da alcinha de trás do ponto de base, ó. Alcinha de trás do ponto de base. E aí, nós vamos pegando só a alcinha de trás do ponto de base. Alcinha sempre de trás do nosso ponto de base. Tá com dúvida? Vira pra você enxergar assim, tá bem? Então, essa é a nossa terceira carreira, só que é a segunda carreira de diminuição. Nós vamos fazer no total 12 carreiras de diminuição, para poder chegarmos na próxima etapa, que é a etapa do centro, que é essa daqui que eu mostrei pra vocês. Tá? Então, eu vou fazer aqui mais essa carreira. E a gente vai chegar lá no final, vou mostrar novamente pra vocês a nossa etapa da diminuição. E aí, nós vamos seguir fazendo as diminuições até chegar na quantidade de 12 carreiras. Tá? Vamos lá, fazendo até o final. Essa bolsa é muito fácil, muito gostosa de tecer, não dá trabalho. E aí, você vai fazer ela em pouco tempo, ela é muito econômica. E é uma bolsa que é tendência. Todo mundo que vê essas baguetes estilo Prada, ela sempre é sucesso, né? Vou chegando aqui no final para eu mostrar para vocês como é que a gente vai fazer nossa diminuição. E aí, a gente segue fazendo as carreiras, tá? São 12 no total, só repetindo aqui pela última vez. 12 carreiras de diminuição. Pra gente fazer o corpo e depois fazer as carreiras de aumento. Tá? Não esqueçam que é sempre pegando na alcinha de trás do nosso ponto de base. Nem o início, nem o fim tem mistério, tá, gente? Ó, enxerguem aqui. Eu tenho ainda 3 pontos sobrando. Vou fazer aqui o meu antepenúltimo. E aqui eu tenho 2 pontinhos sobrando. O que que a gente vai fazer? Laço meu fio, pego na correntinha atrás, boto pra frente, 3 alcinhas. Entro novamente, puxo pra frente e aí a gente vai fechar por dentro de tudo. E fazer uma correntinha. Aqui também tá ficando esse biquinho. Estão vendo? E aí, nós vamos dar continuidade fazendo a nossa peça dessa forma. Tá bem? Vamos, continuem aí e já já eu volto com vocês para que a gente veja como ficou essas carreiras iniciais de diminuição. São no total 12, ok? Façam aí, a gente volta já para fazer o corpo. Chegamos na 12ª carreira de diminuição e a nossa peça está ficando com esse formato. Lembram que eu falei para vocês que ficaria assim? É exatamente isso, tá? Vocês estão vendo, nossa peça já está, né, com o início das orelhinhas aqui aparecendo. E aí, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer as carreiras normalmente, sem que você faça diminuição, tá? Eu tô marcando aqui só pra saber onde foi que eu comecei e onde é que eu vou terminar, né?
Nós vamos continuar trabalhando na parte de cima da correntinha. Lacei aqui, ó. E agora nós vamos fazer, no total, 15 carreiras. Aí vocês vão ver que ele vai crescer nesse formato aqui, acompanhando esse tamanho agora, que é, né, o que a gente tava diminuindo. Ele vai ficar num formato central, tá? Então, é sem diminuir. Eu vou entrar logo de cara nesse primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto, Aline? Aqui, ó. A laçada que tá passando na minha agulha sai de uma correntinha, não é nela que eu entro, é nesse primeiro aqui. Então, eu lacei, eu vou entrar e vou fazer os meus pontos na parte de trás da laçadinha do nosso ponto de base, tá? Você entra, fica com as 3 laçadas aqui e puxa por dentro de 2, assim, ao contrário, ó. Tá? Nessas 15 carreiras, você não precisa fazer nenhuma diminuição mais, tá? Vocês vão ver que a peça vai crescer agora exatamente neste tamanho aqui, ó, que é a parte central da nossa peça. Ela não vai mais ficar fazendo esse formato, tá bem? Então, é só seguir sem fazer diminuição nenhuma e também nem fazer aumento agora. A gente só vai fazer um ponto dentro de cada ponto de base normalmente. Do começo ao fim, eu vou entrar no primeiro ponto e eu vou finalizar lá no último pontinho. Assim como eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Tá? A gente já diminuiu aí o que tinha que diminuir. Essa é a minha primeira carreira. Por que que eu marquei aqui? Para ficar mais fácil, se você se perder na conta, de marcar aqui, ó. Qual foi a carreira que você começou, qual foi a carreira que você está, né? Para poder contar direitinho aí, ó. Aqui, meu último ponto, ele tá marcadinho aqui. Eu venho na alcinha de trás e faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Aqui eu sempre tenho o costume de ajeitar. Então, de novo, ó, aqui tá a laçadinha que sai a minha alcinha que tá passando na minha agulha. Eu venho no primeiro pontinho aqui e fecho. E assim eu sigo fazendo todos os meus pontinhos sem aumento. Essa é a minha segunda carreira, sem diminuição, sem aumento nenhum, tá bem? Então, eu vou seguir aqui, fazendo. Volto daqui a pouco para mostrar para vocês como é que a peça está ficando, mas não tem mistério algum. Você vai ter que fazer agora essa parte do centro da peça, sem que haja nenhuma diminuição e nenhum aumento, tá bom? Então, eu vou prosseguir aqui, até chegar no final. E volto para vocês darem uma olhadinha. Se você tiver dificuldade de decorar aí qual é a carreira que você está, vá anotando em um papel. Fiz a primeira carreira de aumento, fiz a primeira carreira de diminuição, fiz a segunda carreira agora sem diminuição alguma, tá? Para que você consiga ter uma base aí legal do que você tá fazendo sem se confundir. Tá bom? Então, vamos dar andamento e daqui a pouco eu volto com vocês. Tá ficando assim a nossa peça. Tô aqui fazendo a carreira de número 9, aqui da parte do corpo. E olha como é que já vai ficando o formato da peça. Aqui já dá pra ver uma lateral da bolsa. Aqui a gente vai continuar desenhando o corpo, né? Tecendo o corpo. E depois a gente vai fazer a outra parte
da outra lateral. Só para vocês verem que aqui, quando eu paro de fazer as diminuições, a gente fica, né, começa a crescer a peça de forma reta. Então, eu continuo aqui, ó, fazendo as minhas carreiras, pegando apenas na laçadinha de trás. Passar esse fio pra cá. Essa é a carreira de número 9. Vou já finalizá-la. E aí, nós vamos para a carreira de número 10. E vão ficar faltando 5 carreiras para eu finalizar, ó. Pego aqui em cima. Tô com 3 laçadas, venho ao contrário. Vai formando essa trama maravilhosa, olha, vejam de pertinho. Que bonita que fica, né? Então, vou finalizar aqui essa carreira de número 9. Só pegando aqui em cima, na alcinha de cima e fazendo o nosso ponto fantasia da bolsa Heloise. Essa baguete fabulosa que vai dar o que falar aí no ateliê lindo que você tem. Enxerguem até o último pontinho, tá? Ele fica bem aqui escondidinho, ó. Bem perto desse nozinho aqui. Peguem na alcinha de trás, façam e correntinha, virei. Sempre ajeito aqui o meu fio. E começo a minha 10ª carreira. Carreira de número 10, aqui dessa parte do meio, tá? Vai ficando muito bonito. Vou desenrolar aqui a minha peça, que está ficando, o meu fio tá ficando enrolado. Normal de acontecer. E aí, a gente vai prosseguir nessa carreira de número 10, para voltar com vocês após ter finalizado as 15 carreiras. Ok? Então, ó, ajeitei meu fio aqui. E vou continuar tecendo a minha trama. É importante também nessa trama ajeitar aqui o fio, mesmo que o teu fio de poliéster seja fino e não fique aparente, mas pra trama de pontos se ajeitar. Se ela tiver torcida, né, o fio tiver torcido na hora, pode ser que a sua trama não fique tão bonita quanto você espera. Então, essa preocupação de você sempre ajeitar o fio também é importante aqui na trama da Heloise. Bem? Sempre pegando aqui na parte de trás. E vamos fazendo mais uma carreira. Ó, só para medirmos aqui, caso alguém queira saber, essa parte aqui maior minha, com esse fio de 5 milímetros, ela ficou daqui para cá, né? Com 43. Aqui, ó, tá ficando com 24. O tamanho, tá? E agora vamos continuar aí essa carreira de número 10, para que a gente consiga ver ali a parte dos aumentos. A gente primeiro trabalhou as diminuições, o corpo, né, a parte do meio da peça, a gente fez o total de 0 aumentos e 0 diminuições, nada, essa parte que eu tô fazendo agora. E depois nós vamos trabalhar a mesma quantidade de aumentos para fazer a outra parte aqui da orelhinha da Heloise, tá bem? Vamos lá? Finalizei, já pude finalizar aqui, ó, as 15 carreiras da parte do meio da peça. E agora, nós vamos começar, a partir de então, se você quiser até marcar também, para ficar mais fácil de contar, para você não se perder.
da mesma forma que você fez ali na outra parte, onde a gente começou o meio, né? Marcou o início, a gente vai marcar também o final dessa 15ª carreira. É mais pra questão de orientação na contagem aí também, tá bom? E o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos iniciar os aumentos. Deixa eu marcar aqui só assim pra não ficar ruim de entrar na peça. Vamos lá. E aí, nós fazemos da seguinte forma. Para nós procedermos com os aumentos, aqui tá o meu a minha primeira laçada onde tá marcada, tá vendo? Não é essa que está saindo a minha alcinha, não. Eu venho aqui, ó, no comecinho dela, já laço o meu fio, entro atrás, faço o primeiro ponto. Deixa eu desmarcar só por questões de não ficar feio aqui esse primeiro pontinho, tá? Depois eu marco novamente. Já fiz o meu primeiro ponto, escapou. E agora eu vou fazer outro ponto dentro desse mesmo espaço, tá? E aí sim eu venho com o meu marcador e marco aqui, ó. Depois eu continuo fazendo um ponto apenas dentro de cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, tá? Aqui, nós vamos fazer agora, a partir de então, a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos de diminuição, que foram 12. Eu tô fazendo a carreira de aumento, né? Nós vamos fazer aumento agora, a partir dessa carreira. Essa é a minha primeira carreira de aumento, já fiz ali no cantinho, vocês viram. E nós vamos fazer 12 carreiras de aumento. E no final, uma sem aumentos para igualar com aquela primeira carreira que a gente fez, tá? Então, vamos lá. Eu tô fazendo aqui. E é só colocarmos um ponto dentro de cada ponto de base, porém, lá no começo e aqui no final, como eu vou mostrar pra vocês, para ir crescendo a orelhinha do outro lado da nossa peça, nós vamos colocar 2 pontos dentro do primeiro ponto de cada carreira. Aí, vocês vão ver que nós vamos aumentar essa quantidade de pontos nas carreiras. Cada carreira que for aparecendo vai ter mais um ponto. Tá? Então, ó, eu cheguei aqui no final, o que que vai acontecer? Aqui no meu penúltimo ponto, eu tenho só um pontinho. E aqui, onde tem o último ponto, eu vou fazer um ponto. Vou laçar novamente, vou entrar e vou fazer 2 pontos para poder fazer minha correntinha e virarmos o nosso trabalho, tá? Dessa forma, a gente iniciou. Eu vou para a segunda carreira aqui de aumento. E o que que acontece? A gente vem, laça, vem aqui, ó, logo no primeiro, não é essa correntinha que está com a laçada, é a do lado, tá? Você já entra, faz um ponto, entra novamente e faz 2 pontos dentro do mesmo espaço. Segue fazendo apenas um ponto dentro de cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. E aí, quando nós chegarmos aqui, dentro desse último espacinho que tá bem coladinho nesse nozinho, a gente vai colocar mais 2 pontos. Aí, vocês vão notar que a nossa orelhinha desse lado também já vai se formar, tá bem? Então, vamos lá? Conduzir esses aumentos. É só colocar 2 pontos dentro do primeiro ponto e do último ponto de cada carreira.
E no meio deles, a gente só faz um ponto dentro de cada ponto de base. Olhe bem para o seu trabalho para você saber onde é a sua primeira correntinha, tá? Sempre que fizer, ajeite o seu trabalho também. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que tá sendo esse formato novo da nossa peça. Adiantei algumas carreiras, né? Vou começar aqui a carreira de número 10. E olha só como vai ficando a outra orelhinha. Nós vamos começar aqui a carreira de número 10. Então, ó, fazendo o seguinte. Aqui tá a minha laçada, ela tá saindo de uma correntinha. A do lado, então, é a minha primeira corrente. E eu faço 2 pontos dentro desse mesmo espaço, pegando apenas a alcinha de cima do ponto de base, né? E aí, nós vamos somente depois colocar um ponto dentro de cada ponto de base, depois de nós colocarmos no início, e lá no final os 2 pontinhos. É por isso que a minha orelhinha começa a aparecer, porque nós estamos fazendo aumentos, tá? Essa é a forma de fazer aumento. Se a gente estava pulando ponto lá na redução, lá na diminuição, agora nós estamos colocando 2 pontos dentro de cada início e final. Então, no primeiro ponto e no último ponto, a gente coloca 2 pontinhos. Aí, cada carreira, a gente vai aumentando. Essa daqui é a carreira de número 10. Faltam mais 2 carreiras pra gente fazer aí de aumento. E depois, nós vamos fazer a última carreira sem aumento nenhum. Tá? Aqui eu vou continuando, ó. Esse tá ficando o formato da nossa peça. E a gente vai depois, né, na hora de costurar, a gente vai dobrar essa nossa bolsa assim, ó. Tá? Essa vai ser a nossa bolsa, onde a gente vai fazer a nossa costura. E ela é dobrada dessa forma. Tá bem? Então, vamos continuar aqui fazendo a nossa carreira de número 10. Vamos ajeitando a peça. E assim a gente vai conduzir até chegar ali no final, onde nós vamos colocar mais 2 pontinhos para fazer aí a nossa finalização dessa 10ª carreira, tá? Entrei no pontinho errado, acabei pulando um ponto. Cuidado aí pra você não pular pontos. E aí, agora a gente vai pro finalzinho. Sempre enxerguem os pontos. Se você tiver com dificuldade, vira a trama pra você. Onde tem os pontos de base aqui, ó. E aí, ó, a gente tá chegando aqui no finalzinho. Estamos chegando aqui no final. Aqui, o meu último ponto, ele tá bem escondidinho perto desse nó. Eu vou laçar o meu fio. Venho na parte de trás aqui da alcinha. Trago para cima, dando altura. Fecho o primeiro ponto. Laço novamente o fio, entro na mesma perninha de trás, dou altura, fecho. Correntinha para virar, terminamos a 10ª carreira. Vou fazer agora a 11ª.
e a 12ª, para depois a gente fazer a última carreira, sem aumentos nenhum, tá? Então, vou conduzir aqui. Torno a falar. Agora, nós estamos fazendo aumentos. Eu ajeito aqui, laço meu fio, venho no primeiro ponto, faço um pontinho, entro nele novamente e coloco mais um, que é o aumento. E daí, a gente coloca até lá no final apenas um ponto dentro de cada ponto de base. Tá bom? Vou fazer aí a carreira de número 11 e número 12 e volto com vocês pra gente finalizar a nossa peça com a parte da costura e depois da colocação dos acessórios. Finalizei as 12 carreiras de aumento. Nós vamos fazer agora a última carreira sem aumento nenhum, ou seja, um ponto apenas, inclusive aqui no começo e lá no final. Ó, já tô partindo pro segundo ponto. Por quê? É só aquela carreira que nós fizemos aqui no início, tá? E pra gente terminar também a trama de pontos com a lateral aqui equivalente. Vocês vão já entender o que eu tô querendo dizer. Pra terminar do mesmo jeitinho, né? A trama de pontos, pra que na hora da costura esteja tudo nos conformes. Se por acaso não estiver batendo os dois lados com a mesma trama de pontos, significa que você esqueceu de fazer aí alguma carreira. Por isso que é bom sempre marcar ou anotar, para que você não fique perdida. Tá bem? Aí, eu vou fazendo um ponto só dentro de cada ponto de base. Pego a parte de trás da correntinha, né, que a gente chama de ponto de base, e vai fazendo esse ponto da bolsa Heloise. Esse ponto já foi utilizado aqui também em outras peças de outras coleções minhas. Ele é muito legal, muito gostoso de tecer. E essa bolsa, tenho a certeza que vai ser sucesso. Esses marcadores que eu coloquei, eles são apenas para direcionar você na hora da contagem dos pontos, tá? Então, não precisa ficar preocupada, depois você pode retirá-los quando você fizer essa parte do meio. Não tem problema algum. E aí, aqui a gente vai fazendo um ponto dentro de cada pontinho. Ok? Vamos chegando aqui no final. Vejam que ainda tá sobrando, né, de fio, muito fio. Essa bolsa, ela é bastante econômica. E essa cor aqui é o ocre, lá da VIP Acessórios. Essa cor é linda, é uma das cores que eu mais gosto. Está aí na minha paleta de cores do outono escuro, né? E aqui a gente vai finalizar a nossa... Seria a 13ª carreira, né? A última carreira, depois a gente fez 12 de aumento. E aqui eu tô colocando só um ponto dentro do último ponto. Tá? Aqui eu fiz uma correntinha. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar esses marcadores. Tirar esses marcadores aqui. Deixar aqui no cantinho. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui,
aparece essa laçadinha. Eu tô aqui na minha última carreira, né? E aqui tá aquela carreira que aparece bonita. Então, você vai ter que dobrar, nós vamos costurá-la do lado avesso, tá? Vai ser dessa forma aqui, que nós vamos costurar essa peça. Aparecendo aqui esses gominhos atrás. A parte bonita tá lá pra dentro, tá bom? E eu vou mostrar agora no próximo vídeo como é que a gente faz essa costura. Então, aqui está a parte onde eu finalizei, ó. Eu fiz uma correntinha, né? A gente vai procurar aqui, ó, as nossas correntes, os nossos pontos de base aqui, vai unir. Desde o comecinho, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Eu vou vir aqui desse lado e vou entrar na parte de dentro da minha correntinha, de ambos os lados, ó. Esse é a primeira correntinha junto dessa. A gente vai passar pra cá, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou de novo na parte de dentro e na parte de dentro. Não pega as correntinhas, as laçadinhas de fora, tá? E a gente faz o ponto baixíssimo. Somente as alcinhas de dentro de cada ponto de base, de cada lado, tá? Mais uma vez falando, nós estamos costurando a peça pelo lado interno. Depois ela vai ser virada e nós vamos fazer mais uma carreira de acabamento que eu vou já mostrar pra vocês como vai ser. Tá? Então, façam aqui, ó, pegando as alcinhas apenas de dentro. Eu tô vendo aqui, eu tô olhando as duas laterais, né, as duas partes que estão sendo unidas. Continuo fazendo aqui, ó, pegando a parte de dentro de cada pontinho aqui que a gente vai juntando, tá? Somente a parte de cima, ou seja, de dentro, a parte que se encontra de cada correntinha. E a gente faz ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é só você inserir sua agulha, trazer o fio que vem do novelo por dentro dessa laçada que está na sua agulha que você tá tecendo. Vire bem pra você o trabalho, pra você não se confundir. E faça aí até o final. Aqui pra gente finalizar e começar o outro lado. Eu fui até o último pontinho, pegando a parte de dentro. Tá? Fiz dessa forma, ó. E aqui, a gente vai pegar a nossa tesoura. Vai cortar nosso fio. E aqui vai levar por dentro de outros pontos, até a gente conseguir esconder aqui na parte de dentro mesmo da trama, tá? Eu faço assim, ó, pra dar um nozinho aqui e não soltar, pra não voltar. E você pode ir buscando fios aí pra esconder a tua trama de pontos, na tua trama de pontos, né? Eu vou passar aqui por dentro de alguns, dessa forma. Como vai ficar aqui dentro, eu tô fazendo uma espécie de costurado aqui, ó. Pegando duas alças
e passando assim, ó. Eu já dei um nozinho ali pra não soltar. Depois disso, eu venho aqui com a minha tesoura, corto, pego o meu queimador e puxo assim dessa forma, para que ele fique bem direitinho, né? Aqui, lembram que a gente tinha deixado uma ponta? É isso que a gente vai fazer agora, ó. Dessa ponta aqui, nós vamos entrar na primeira alcinha, junto da primeira alcinha de dentro aqui. Vou pegar essa alça aqui desse lado, vou trazer pra cá fazendo um ponto baixíssimo sem fechar ele. Aí, eu venho no segundo, pego a parte de dentro aqui também da correntinha e saio fazendo até chegar lá do outro lado, pegando dentro e dentro, ó. Dentro da correntinha daqui e a parte de dentro dessa alcinha aqui, ó. Virem pra vocês não terem dúvida, ó. Tô pegando só a parte de dentro de cada correntinha e fazendo pontos baixíssimos, tá bom? Vou fazer assim até chegar lá no meu final também aqui embaixo. A gente vai arrematar e volta pra gente colocar os acessórios da nossa peça, tá bom? Vou lá terminar e aí volto pra gente fazer uma carreira de acabamento aqui e colocar os acessórios da nossa peça. Depois disso, nós vamos virar a nossa peça dessa forma aqui, ó. Pra que a nossa costura fique assim, ó. Com esse dobradinho. Ajeita aqui o cantinho. Molda ela com a sua mão. Vai moldando com a sua mão, a sua peça. E aí, ó, nós vamos pegar novamente o nosso fio. E vamos fazer uma carreira de acabamento. Pode iniciar aqui pela lateral da peça, bem aqui onde tá o cantinho da costura. Nós vamos pegar aqui e ir fazendo pontos baixos, pegando nessas alcinhas. Aí você já vai esconder esse ponto aqui, ó. Pegando nessas alças aqui, ó. Todos esses buraquinhos que estiverem aparentes, essas alcinhas, um do lado do outro, você pode pegar. Tem uma alcinha e um nozinho, uma alcinha e um nozinho. Uma alcinha, aí você vai onde tem as alcinhas, tá? Sempre mantendo o ponto. Sempre mantendo o teu ponto alinhado. A gente vai fazer só onde tem alcinha, ó. Tem alcinha e tem nozinho. Tem alcinha e tem nozinho. Você vai entrar só nas alcinhas, ok? E vai fazendo pontos baixos ao redor de toda essa peça. Apenas pontos baixos. Mantendo a tensão de ponto. E pegando nas alcinhas. Não precisa entrar no espaço onde tem nozinho, não. É somente onde tem as alcinhas. E aí, você vai fazendo ao redor de toda a peça, pra tua peça ficar assim, ó. Aqui, ao redor da peça, nós vamos tecendo pontos baixos, ok? Vamos fazendo pontos baixos ao longo do trajeto. Onde você enxergar essas alcinhas, ó, vou até aproximar aqui pra vocês verem, ó. Onde você enxergar dessas alcinhas que ficam antes e depois desse nozinho aqui, ó,
você já pode ir colocando pontos baixos. Pontos baixos. Cuidado para não puxar o ponto e transformar o espaço num buraco gigantesco, tá? Sem apertar, deixa a mãozinha bem leve e vai fazendo em todas as alcinhas. Circulei todas as minhas carreiras, ó. Toda a minha carreira, na verdade, aqui ao redor, fazendo ponto baixo. Se você achar que a sua bolsa ficou ainda nessa parte rasa, a gente faz mais uma. Eu vou até fazer pra mostrar pra vocês. Ó, aqui meu último ponto e aqui meu primeiro. O que que a gente vai fazer? Vai vir aqui debaixo da primeira correntinha que se forma, ó. E a gente vai trabalhar pontos baixos centrados. Leva lá pra trás. Regula essa laçadinha aqui. Coloca aqui dentro centrado. Traz o fio para frente. Dando altura, insere aqui, ó. E depois você fecha o primeiro ponto baixo centrado. Entrar centrado é entrar no meio do V. Entrar no meio do V de ponto, né? Ponto baixo é um Vzinho. Você entra no meio desse V e sai atrás, no meio onde tem as duas perninhas aqui, ó. Aí você está entrando centrado, tá? Vou fazer mais uma carreira desse ponto baixo, dessa vez centrado, ao redor de toda a bolsa, pra gente criar mais uma carreira para ela ter uma profundidade maior, aí caso a sua fique rasa. Se você já quiser fazer só a carreira para encerrar de pontos baixíssimos aqui, não tem problema. Eu tô trabalhando só ponto baixo centrado. Eu fiz uma carreira, agora eu tô fazendo a segunda, tá? Não esqueça que o ponto é baixo centrado. Vá fazendo sempre na mesma tensão de ponto. E ela vai ficando assim, ó, dessa forma, tá? Deixa eu aproximar aqui pra você ver no detalhe como eu tô fazendo o ponto baixo centrado. Eu tô entrando aqui, ó, no centro do V e saindo onde tem as duas perninhas aqui atrás. Tá bem? Vamos fazendo assim até chegar lá do outro lado. E fica um efeito muito bonito na peça. Eu gosto bastante, porque fica uma trama de pontos aqui, ó, de acabamento, bem bonita e bem interessante. Deixa eu distanciar para vocês verem com maior detalhe. Fica muito linda essa bolsa, gente. Ela é um escândalo de maravilhosa. E aí, aqui a gente vai somente fazendo pontos baixos centrados. Essa bolsa é maravilhosa. Eu adoro o jeito dela, a trama dela, ela fica incrível. E aí, aqui a gente tá só nessa carreira mesmo de fechamento aqui pra depois fazer somente o ponto baixíssimo e fechar essa receita com chave de ouro da bolsa Heloise. Se você tiver alguma dificuldade na hora de confeccionar a tua peça, volte, assista. Pode tirar sua dúvida também lá na nossa comunidade, onde as abelhas também trocam muitas figurinhas, tá bem? E onde eu estou também para ajudar vocês, tá?
eu vou continuar aqui fazendo os meus pontos baixos de forma centrada até chegar lá do outro lado pra gente fazer a nossa carreira de pontos baixíssimos para arrematar aí a nossa peça, tá bom? Então, vou fazendo e vou mostrando aqui pra vocês como é que tá ficando aqui o processo. Finalizei aqui a minha segunda carreira de pontos baixos. Dessa vez, a segunda foi ponto baixo centrado. Aí, eu vou levar aqui pra trás, ó, onde eu vejo o meu primeiro ponto, meu último ponto. A gente vai entrar debaixo dessas duas alcinhas que se formam. Eu coloco a minha laçada na agulha, trago para frente, sem fechar o ponto, e vou começar a minha última carreira de fato, que é ponto baixíssimo. Os pontos baixíssimos, eles são feitos debaixo dessas duas alcinhas e eles vão até o redor, né? Todo o redor da peça. Gente, fica muito linda essa peça. E aí, o ponto baixíssimo é só você trazer o fio pra frente e passar nesse fio que está aqui na sua agulha, ó, dessa forma, ó. Sempre controlando a tua tensão de ponto, porque pra ficar uniforme dessa forma aqui, ó. Que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, você vai fazer pontos baixíssimos ao redor de toda a peça. E aí, a gente parte pra a hora da verdade, a hora que a gente coloca os acessórios. Tá bem? Vamos lá. Agora, eu vou continuar aqui, ó, fazendo somente pontos baixíssimos, pegando as duas alcinhas do ponto de base da última carreira que nós fizemos, que foi a de ponto baixo centrado. E a gente vai fazendo aqui só na perfeição o ponto baixo, ponto baixíssimo, digo. Ponto baixíssimo vai sendo feito pra finalizar, arrematar. Você vai ajeitando a peça junto, ó. Pra tua peça ficar bem bonita, não ter nada aí de deformidade, né? A gente faz a bolsa aí no maior detalhe pra poder ficar tudo uniforme, incluindo os pontos que você tá fazendo aí pra arrematar e deixar a tua bolsa com uma cara de maravilhosa. Bolsa estilo vitrine, que vale mais do que qualquer bolsa de grife. Porque você é uma grife, né? A gente vai ajeitando, dando forma. Eu falo que a bolsa, gente, ela é igual um calzone, uma pizza, uma massa de pizza. Você tem que ir ajeitando, às vezes, a trama de pontos para que ela entenda o lugarzinho dela. O crochê, ele precisa, às vezes, de um carinho, de um toque teu, né? Para você conseguir dizer para ele, olha, aqui são os teus pontos e essa daqui, cada ponto nesse lugar. Aí, eu tô fazendo somente pontos baixíssimos e já tô chegando aqui no começo, ou seja, no final, né? Onde eu comecei e tô terminando, porque eu tô circulando aqui a peça. Ok? Aí, você vai enxergar já onde tem o seu primeiro ponto, que foi esse aqui, e eu vou fazer agora o último ponto baixíssimo. O que que a gente vai fazer aqui? Pegar a nossa tesoura, cortar o nosso fio, trazer para frente e fazer o ponto fake. Aqui tá o primeiro ponto, você entra de baixo para cima com a agulha, puxa de cima para baixo o fio
E aqui onde foi feito o último ponto baixíssimo, você entra de trás para frente, tá? Entra dessa forma aqui, ó, no ponto, leva o teu fio lá para trás, sem esgaçar, para você poder fazer esse acabamento perfeito aqui. Olha só que coisa linda, gente. Vendo? E aqui a gente vai esconder por baixo dos fios, ó, da trama de pontos aqui. Tem uma carreira de ponto baixo aqui por trás, passando. Pega esse teu fio e já leva lá para trás, sem puxar demais aqui por causa do ponto que você já fez aqui fake, tá bom? E aí, ó, depois que eu fiz isso, eu vou cortar aqui, vou vir com o meu isqueiro, meu selador aí, pra poder a gente queimar esse fio, dar uma puxadinha e esconder ele aqui bem escondidinho, tá? Assim ficou essa última carreira que foi de arremate aí da peça. Agora, vamos colocar os acessórios, que é a parte mais gostosa que tem, né? Vamos lá? A alça que eu escolhi para essa bolsa foi... Agora, você vai ter que alinhar aqui, tá? Pra você poder colocar... Eu trabalho sempre com argola articulada, gente. Não tem nada mais prazeroso na vida do que você colocar aí a argola articulada pra trabalhar pra você, porque... você ainda ficar passando meia argola na bolsa, eu acho que te toma muito tempo. E também, esses materiais articulados, eles facilitam muito a vida da gente no que diz respeito à limpeza da peça, tá? Deixa eu passar aqui direitinho. Eu vou usar pra essa bolsa, ó, sem essa parte, eu posso pendurar ela, né? Eu tô usando essa multi-alça aqui, nós... nesse tom. Eu tirei um pedaço dela, tá? Pra ela ficar mais curtinha. Ela pode ficar, inclusive, assim, ó. Você pode usar ela de várias maneiras, ó. Pode passar ela aqui, dar um nozinho nela e usar ela de duas formas. Tá? Pode usar, inclusive, até alguma argola que una as duas, tá? Desse modo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma argola pra mostrar pra vocês. Ou até mesmo um triângulo. Deixa eu achar aqui alguma coisa. Eu já coloquei, e aí aqui, ó, a gente só faz engatar a peça, ó. E deixa ela super bonita para ser utilizada. Você tem duas opções de alça aí, pode colocar a tua argola aqui, ó. Tá bom? Aí você usa das duas formas. Ou você usa essa aqui como alça, como enfeite, o que você quiser. Se quiser deixar só essa aqui, também fica maravilhosa, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, vocês podem colocar um fecho imantado, tipo lapela, ou vocês podem colocar um botão imantado. Olha o que sobrou de fio aqui, ó. Ainda tem, né? Bastante. Deixa eu ver onde eu coloquei o botão imantado. Botão imantado sumiu daqui. Tava aqui agora mesmo. Mas você consegue colocar esse botão lindo. E também a etiqueta que é lá da SMS Metais, ó. Olha a diferença que dá na tua peça, ó. Olha só que grandeza
de peça que fica quando você coloca a tua marca. Vejam como fica lindo, ó. Gente, acabei de perder o botão imantado que eu ia aplicar aqui. Mas a gente já tem aula desse botão imantado aplicado aqui em outra peça, né? Essa daqui, vamos fazer de conta que a gente vai colocar esse fecho tipo lapela. Aí você já vai ter que mudar pra etiqueta redonda. Se você colocar esse, você vai ter que fazer o seguinte. Se você colocar o fecho tipo lapela, você vai ter que colocar uma etiqueta aqui. Porque esse fecho lapela, ele vai ser a tua etiqueta do centro. A gente tem aqui, ó, etiqueta redonda também, então não precisa ficar preocupado. Esse fecho, ele é de fácil aplicação, você vai passar 2 fios, né, um em cima, outro embaixo, vai medir bem no centro da peça e vai aplicar levando os fios lá para dentro. Essa parte aqui, ela é imantada, e aí você consegue a aplicação muito fácil aí, certo? Então, essa foi a nossa bolsa Heloise. Arrasem na produção da Heloise e marquem aí, ó. Eu vou só medir antes de encerrar, né, pra vocês, pra saber o tamanho aí certinho que a nossa Heloise ficou, tá? Aqui de largura, ó, 32 centímetros, 31,5 na verdade. Aqui, ó, do meio para baixo, ficou com 14 centímetros. Aqui na ponta, ficou com 22, tá bom? Essas são as medidas da Heloise, para você aí ter um parâmetro, né, de quando for fazer a sua. Ficou super chique, eu amei. Arrasem aí nas produções e quando fizerem aí nas redes sociais, já coloquem também o @ da prof aqui pra gente voar juntas.